boa noite. Boa noite. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que a redução de impostos para estimular a venda de carros populares 0 quilômetro vai durar 3 ou 4 meses. E economistas divergem sobre os benefícios dessa medida. A iniciativa da Câmara de esvaziar poderes de 2 ministérios motiva uma reunião do presidente Lula com as titulares das pastas e o núcleo político do governo. A ONU confirma Belém como sede da próxima conferência sobre mudanças climáticas. 2 parques gaúchos ganham o selo da Unesco pela importância geológica. A família de Gilberto Chateaubriand transforma uma fazenda em São Paulo num museu de arte brasileira. O Jornal Nacional está começando. A decisão do governo de reduzir impostos para estimular a venda de carros populares 0 quilômetro dividiu opiniões de economistas sobre os benefícios da medida. Foi no governo de Fernando Collor de Mello que o Brasil experimentou pela primeira vez uma política de incentivo aos carros populares 0 quilômetro. A ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, conheceu hoje o primeiro carro a ser vendido com o desconto no imposto sobre produtos industrializados. A ministra testou o veículo, entrou, examinou o carro e chegou a dar uma voltinha. Em 1990, mesmo com as vendas em baixa e uma grave crise econômica, as 11 montadoras instaladas no país empregavam mais de 117 mil trabalhadores. E ainda geravam mais de 5 milhões de empregos indiretos. De lá para cá, medidas de estímulo à produção e à venda de carros populares foram adotadas outras vezes por diferentes governos. Mas nenhuma delas conseguiu impedir o encolhimento do setor. Nas últimas 2 semanas, não se vende praticamente nada. O volume de negócios é tão pequeno que não chega a 5% da média dos últimos 6 meses. Ao longo dos últimos 33 anos, o número de fábricas instaladas no Brasil quase dobrou, mas o número de postos de trabalho caiu e a geração de empregos indiretos despencou, um reflexo da automação das linhas de montagem. Ontem, o governo anunciou que vai reduzir impostos para estimular a venda de carros populares novos, de até R$120 mil. A expectativa é que a medida gere uma redução de 1,5% a 10,96% no preço final do carro. Hoje, em entrevista à Globo News, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o programa é temporário. Um projeto curto no tempo, este ano, para acomodar essa transição de falta de crédito e de pátios lotados. Não é um programa de longo prazo, não é um programa tópico de alguns meses esse ano. Eu tenho certeza que nós vamos retomar o financiamento com o ciclo de queda da taxa de juros. Perguntado se o valor do programa chegaria a 8 bilhões, o ministro disse que não chegará a 2. É um programa que talvez não chegue a 1/4 desse valor. Estou falando de um programa que vai durar, 3, 4 meses? Estou falando de uma coisa estrutural, mas que pode segurar, sim, o fechamento de plantas nessa transição. Você segura a onda no momento que está difícil para o setor. A redução dos impostos para carros populares vai levar em conta 3 fatores: o preço do veículo, quanto mais barato, menor a alíquota; a cadeia de produção, quanto mais peças e acessórios fabricados aqui no Brasil, maior o desconto; e a emissão de poluentes. É esse ponto que os especialistas consideram positivo, já que a idade média da frota em circulação no país hoje é de 16,7 anos. Se eu lançar um carro que custa muito caro e não emite poluentes, não vai adiantar nada porque ninguém vai comprar esse carro. E um carro popular, um carro mais acessível, com um preço baixo, é muito bom para essa renovação de frota, porque aquela pessoa que tem um carro antigo vai acabar trocando por esse carro novo. O professor da FGV avalia que a redução de impostos não é suficiente para alavancar o setor. O que se teve ao longo dos últimos 3 anos, principalmente no período pós-pandemia, foi um aumento de custos de partes, peças, componentes, semicondutores, desvalorização cambial, inflação, que geraram um aumento de custos para a montadora da ordem de 50% a 55%.
Na minha percepção, não será uma medida de redução de impostos que poderá gerar redução de preços, que de uma forma geral irá reverter o quadro hoje existente. O professor do Instituto Mauá lembra: qualquer incentivo fiscal precisa trazer mais do que apenas benefícios para a economia. Incentivos normalmente fazem parte de uma política pública. Então você dá um incentivo buscando algo em troca. Você incentiva determinada tecnologia porque aquela tecnologia é melhor para o país. Então você sempre faz esses incentivos de forma amarrada. São coisas que normalmente o fabricante não iria fazer de forma espontânea. Na realidade, acaba sendo uma troca. Você oferece algo, o governo oferece algo e o fabricante oferece algo em troca que normalmente ele não faria. Na entrevista à Globo News, o ministro Fernando Haddad também falou sobre as estimativas para o desempenho do PIB neste ano. Cálculos recentes de crescimento da nossa economia, inclusive os que são feitos pelo Banco Central, têm superado as projeções do mercado financeiro. Nós estamos voltando à normalidade e vamos crescer mais do que as pessoas imaginam. Quando eu digo as pessoas de mercado, estão projetando um crescimento ainda de 1,1%, 1,2%. Isso não vai acontecer. O Brasil vai crescer 1,7%, 1,8%, e os mais otimistas como eu dizem que o crescimento pode bater em 2% esse ano. O prazo para entregar a declaração do imposto de renda termina na próxima quarta-feira. Ainda dá tempo de doar parte do tributo para entidades assistenciais. As aulas de capoeira estão ajudando o Yuri a desenvolver várias habilidades que ele nem imaginava que tinha. Aprendi a trocar vários instrumentos, atabaque, flauta. Muito mudou, muita coisa na minha vida. As atividades esportivas e culturais acontecem fora do horário da escola no projeto Providência, que atende em 3 comunidades de Belo Horizonte. Hoje são 2.000 crianças e adolescentes beneficiados pelo projeto. E tudo que eles aprendem aqui só é possível graças à solidariedade e às doações que chegam o ano todo. Mas uma parte que a instituição arrecada vem de deduções do imposto de renda. Com essa destinação, com esse recurso que chega, a gente faz a diferença. Hoje nós temos empregabilidade, acompanhamento psicossocial, oficinas de cultura, esporte, lazer. Então a criança vem para cá para desenvolver habilidade. A doação diretamente na declaração do imposto de renda de pessoa física deve ser feita no modelo completo. Os valores são limitados a 6% do imposto devido, com limite de 3% para cada fundo, da criança e adolescente e do idoso. E não é preciso calcular, porque o programa já traz as somas disponíveis. Na própria declaração tem uma ficha específica para essas destinações. Então, é simples, fácil, o contribuinte já escolhe qual é o fundo para o qual ele quer fazer a sua destinação, o CNPJ, pode ser, por exemplo, um fundo da sua cidade mesmo, e não tem muita dificuldade com relação a operacionalizar. Imagina a pessoa que tem um imposto devido ao longo do ano de R$10.000. Independentemente de valores a pagar ou a restituir, ela pode destinar a doação de 6% deste total. Quem faz o repasse é a Receita Federal, com o dinheiro que será pago pelo contribuinte. No programa da Receita, depois de indicar o fundo, o contribuinte paga um boleto, mas o valor será descontado tanto no imposto a pagar quanto a restituir, e a pessoa não terá gasto extra com a doação. O prazo de entrega termina no dia 31 de maio. Eu acho que é muito questão de conscientização por parte dos contribuintes, conhecimento da ferramenta e dessa possibilidade para que então esses valores possam ser destinados para os fundos. O Globo Repórter de hoje vai mostrar como anda a relação entre as pessoas de gerações diferentes. Nas famílias, na sociedade, no trabalho, o que podemos ensinar e principalmente aprender? Empresas já descobriram impactos positivos para o ambiente e para os negócios. A advogada de 65 anos e um publicitário de 38 que se completam na cozinha. O psicólogo e o catador de recicláveis se conheceram num projeto universitário e viraram amigos para sempre. O campeão de surf ensina. Eu já tenho tantos anos, então eu não deveria fazer isso. Isso não existe.
E a mulher que aos 60 quebra vários preconceitos e é inspiração. Meu tempo é agora. Quero ser igual a elas são. Na bateria da escola de samba, a harmonia entre gerações é quesito fundamental. Hoje, no Globo Repórter. A seguir, a iniciativa da Câmara de esvaziar poderes de ministérios provoca reunião do presidente Lula com ministros. 2 parques geológicos gaúchos recebem reconhecimento internacional. Novo Fiat Fastback, o SUV Coupé da Fiat. Decreto-Lei 3.199. As mulheres não se... A iniciativa da Câmara de esvaziar poderes dos Ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas motivou uma reunião hoje do presidente Lula com as titulares das 2 pastas e ainda com o núcleo político do governo. A reunião foi um gesto do presidente Lula para as ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Na conversa também estavam os ministros da Casa Civil, das Relações Institucionais, da Comunicação Social e os líderes do governo no Congresso. Embora Marina Silva e Sônia Guajajara fossem o pivô do debate, elas não tiveram a palavra na saída, nem desceram do 3º andar, onde foi a reunião, aqui para o térreo do Palácio, onde estavam os jornalistas. Coube aos outros ministros dizerem que o governo vai lutar para restabelecer na tramitação no Congresso os pontos que foram modificados pelo relator. O relatório do deputado Isnaldo Bulhões, do MDB, foi aprovado numa comissão especial anteontem. O texto prevê que o cadastro ambiental rural, com base dos imóveis rurais e que serve para o controle do desmatamento, deixe de ser do Ministério do Meio Ambiente e vá para o Ministério da Gestão e da Inovação. O Meio Ambiente perdeu também o controle sobre a Agência Nacional de Águas, que passou para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. O relatório precisa ser votado nos plenários da Câmara e do Senado. Os ministros reafirmaram que não haverá judicialização nem decreto e que, no momento, a solução é política. O governo continuará trabalhando para que nos outros espaços legislativos que a MP ainda tramitará, que o conceito original dos pontos que foram mexidos e que, em nossa opinião, está desalinhado com as políticas que precisam ser implementadas, que nós possamos retomar, portanto, o conceito original daqueles pontos que foram modificados. A sustentabilidade está no coração do presidente Lula e do conjunto do governo do presidente Lula. Nós vamos continuar conversando com o Congresso Nacional, mesmo com essas mudanças, não impedem a implementação do programa de governo do presidente Lula e da sua ação, onde coloca a sustentabilidade ambiental no centro da agenda de desenvolvimento econômico. Numa rede social, a ministra Guajajara disse que a reunião com o presidente Lula e colegas ministros foi fundamental para reafirmar o compromisso de amparo aos povos indígenas, que há compromisso com uma pauta ambiental sólida e que o governo faz todos os diálogos possíveis para manter os direitos dos indígenas. A ministra Marina Silva falou com o Jornal Nacional ao sair de um encontro no Ministério da Saúde. Ela reiterou a prioridade da agenda do governo discutida na reunião com Lula. Foi a reunião de manter aquilo que são as prioridades do governo que foi eleito pela sociedade brasileira, com suas competências, com sua prioridade de programa de governo e respeitando o Congresso Nacional, o esforço que será feito até o fim para que o relatório possa ficar em concordância com aquilo que é a vontade soberana do povo brasileiro.
e a prioridade da agenda ambiental brasileira, da agenda indígena, como o ministro Rui disse, o ministro Padilha, no coração do governo e no centro das decisões do governo. Pouco depois da reunião com Marina, o presidente divulgou em rede social que Belém do Pará foi a cidade escolhida pela ONU para ser sede da COP30 em 2025. A COP é a conferência em que os países decidem os assuntos relacionados ao clima. Ao lado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do governador do Pará, Helder Barbalho, Lula comemorou. Eu dizia assim, por que então não fazer a COP no estádio da Amazônia, para vocês conhecerem o que é a Amazônia? Para você ver o que são os rios da Amazônia, para você ver as florestas da Amazônia, para você ver a fauna da Amazônia. E eu acho que é muito importante. A Unesco aprovou essa semana a criação de 2 geoparques mundiais no Rio Grande do Sul. A beleza natural de rios e cascatas na região central do Rio Grande do Sul, a 260 quilômetros da capital gaúcha. Local que também abriga fósseis de dinossauros considerados os mais antigos do mundo, com mais de 230 milhões de anos. Características que fazem do Geoparque Quarta Colônia, espalhado por 9 municípios, patrimônio único no mundo. Geoparques são áreas que possuem um grande valor geológico internacional. A chancela da Unesco considera a estrutura turística, aspectos históricos e as estratégias para proteger o meio ambiente e o patrimônio cultural da região. Então nós temos aí um patrimônio cultural muito rico, uma diversidade de etnias e também um patrimônio natural muito rico. Somos reserva da biosfera, temos algumas unidades de conservação aqui no território. Então a Unesco nos diz que tudo isso também é geoparque, tudo isso precisa estar integrado nessa estratégia de desenvolvimento sustentável. Com a certificação da Unesco, o Brasil passa a ter 5 geoparques mundiais. O do Araripe e o do Seridó, que ficam no Nordeste, e 3 aqui na região Sul. O Caminho dos Cânions do Sul e agora Caçapava e Quarta Colônia. Lugares que, apesar de ficarem próximos um do outro, 100 quilômetros de distância, possuem características bem diferentes. No Geoparque de Caçapava, também no centro do estado, um conjunto de rochas de mais de 500 milhões de anos. A beleza da Serra do Segredo e os formatos das rochas do Parque das Guaritas são os principais atrativos. A Unesco reconheceu que não apenas o patrimônio geológico é de excelência mundial, mas que também a estratégia está sendo tocada, né, está sendo conduzida de uma maneira adequada, de uma maneira dentro dos preceitos da Unesco, dentro dos preceitos da conservação ambiental, de um turismo de qualidade, de uma educação de qualidade. Opções de turismo sustentável que devem proporcionar novas alternativas para a economia das regiões. A gente tem novos restaurantes, novos cafés, todo mundo trabalhando junto para atender esse turista que vem. E estamos trabalhando para receber esse turista, nos aperfeiçoando, né, para receber esse turista da melhor forma possível. Fim de semana chegando, a Eliana Marques vai contar para a gente como fica a previsão do tempo amanhã em todo o Brasil. Oi, Eliana, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e também para você. A frente fria que estava prevista chegou ao Rio Grande do Sul. Dá para vê-la nas imagens de satélite. Já choveu bastante perto da fronteira com Uruguai e Argentina e nas próximas horas tem previsão de mais temporal. Amanhã a frente fria avança e os maiores volumes devem se concentrar nessas áreas em rosa. Norte do Rio Grande do Sul, sul e oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná. Estão aí no meio as regiões de Porto Alegre, São Luís Gonzaga, no noroeste gaúcho, Chapecó, no oeste catarinense e Foz do Iguaçu, no oeste paranaense. Com exceção de Foz, o sábado deve ser um dia de tempo fechado e com temperaturas amenas. O Instituto Nacional de Meteorologia também chama a atenção para o Nordeste e Norte, que tem possibilidade de chuva forte e com vento. Salvador, Aracaju e Boa Vista são as capitais das duas regiões com maior risco de fortes pancadas de chuva. Chove de forma mais isolada nas outras partes do país em verde no mapa. E o que predomina é o ar seco. Do interior do Nordeste ao Sudeste, norte do Paraná e principalmente no Centro-Oeste. Em Cuiabá, calor de 34 graus.
2 acima da média. Em Campo Grande, máxima de 31, 4 graus a mais do que esses 27. Em Florianópolis, tarde com 29 graus, longe do normal para o mês, que é de 24. E Curitiba é a capital que está mais quente em relação à média, 6 graus de diferença, quando comparamos os 27 previstos para amanhã e o que seria normal para maio, esses 21. Só que esse calorão vai acabar. De domingo para frente, esfria em Curitiba, Florianópolis e Campo Grande. No Rio de Janeiro, refresca a partir de segunda-feira. No fim de semana, dias ensolarados e com até 31 graus. Na segunda e na terça, um pouco de chuva e 25, 26 graus. São Paulo vai sentir mais a virada no tempo. Amanhã, tarde ensolarada e quente, com 27 graus. Domingo, tarde nublada, até 25 graus. E à noite, uma garoa. Já na segunda-feira, tarde fria, com máxima de 20 graus e chuva a qualquer hora. Fica assim, meio friozinho, até quarta-feira, pelo menos, quando termina o mês. Um bom fim de semana. Renata e Bonner. Para você também. Obrigado, Eliana. O Senado aprovou a volta das multas para motoristas profissionais que não fizerem exame toxicológico. A medida vale para portadores da carteira de habilitação categorias C, D e E. São os motoristas de caminhões e ônibus que transportam cargas e passageiros. Eu fiz o exame, está em dia. Isso aí é bom para a população em geral e o trânsito em si, né? Em dezembro do ano passado, o então presidente Jair Bolsonaro havia suspendido a multa até 2025. À época, o governo justificou que a pandemia e o aumento do preço dos combustíveis haviam feito com que motoristas de ônibus e caminhões deixassem de fazer o exame toxicológico. Ao analisar essa medida provisória, o Congresso Nacional modificou o texto e determinou a volta da cobrança do exame a partir do dia 1º de julho deste ano, para motoristas que tenham obtido ou renovado a carteira de habilitação a partir de 2017. Com essa mudança, 6 milhões de motoristas terão de fazer o exame até dezembro. Segundo o projeto aprovado, haverá um escalonamento até o fim deste ano, para que os profissionais se programem e coloquem o exame em dia. Essas datas ainda não estão definidas e terão de ser regulamentadas pelo Conselho Nacional de Trânsito. Pegar o volante e dirigir por muitas horas. Essa ainda é a realidade de condutores que enfrentam longas jornadas. Muitos acabam buscando drogas para tirar o sono e trabalhar sem paradas. Uma ação que bota em risco a segurança de todos no trânsito. O exame toxicológico é feito em clínicas credenciadas ao Departamento de Trânsito. Custa, em média, R$ 135. Amostras de cabelo, pele ou unhas podem acusar a presença de substâncias psicoativas, ou seja, drogas como anfetaminas, com poder de manter o motorista acordado. A validade é de 2 anos e 6 meses. Se o exame der positivo, o motorista fica impedido de emitir ou renovar a CNH por 90 dias. A pesquisadora Zuleide Feitosa afirma que o exame é importante para controlar e impedir o uso dessas substâncias perigosas nas estradas. Traz para o próprio indivíduo a proteção de ele não estar se expondo a um trânsito perigoso, né? O próprio condutor, ele está sendo ressalvado de outras pessoas que possam estar dirigindo alcoolizadas, por exemplo, ou com algum outro tipo de uso de substância que venha dar prejuízo ou provocar prejuízo à atenção concentrada e à atenção global, que são 2 requisitos essenciais para uma boa direção, para um bom desempenho da direção. Para entrar em vigor, o texto só depende da sanção do presidente Lula. A seguir, diminui a participação do árbitro de vídeo no Brasileirão. Mas você gosta? A Procuradoria-Geral da República defende que o Supremo Tribunal Federal anule a ordem para que o deputado federal cassado Deltan Dallagnol, do Podemos, indenize o presidente Lula em R$ 75 mil pelo caso conhecido como PowerPoint da Lava Jato. O Supremo analisa um recurso de Deltan e da Associação Nacional dos Procuradores da República contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça de 2022, que fixou a indenização por dano moral. O
Os ministros do STJ entenderam que o então procurador da Lava Jato cometeu excesso numa entrevista coletiva de 2016 ao usar um arquivo digital que identificava Lula como chefe de organização criminosa. No parecer de hoje, o subprocurador-geral da República, Wagner Natal Batista, afirma que o recurso de Deltan deve ser acolhido porque a decisão do STJ violou uma decisão do Supremo. Em 2019, o STF julgou que um agente público não responde diretamente à vítima por um eventual dano causado no exercício da função e que a responsabilidade nesses casos é do Estado. O presidente Lula conversou hoje por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin. Numa rede social, Lula afirmou que agradeceu o convite para o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo e que respondeu que não pode ir à Rússia neste momento. O presidente também escreveu que reiterou a disposição do Brasil, juntamente com Índia, Indonésia e China, de conversar com a Rússia e a Ucrânia em busca da paz. Um bombardeio a uma clínica médica numa das maiores cidades da Ucrânia matou 2 pessoas e deixou 30 feridas. O presidente Volodymyr Zelensky classificou a ação como um crime contra a humanidade. A Rússia intensificou os ataques contra a Ucrânia nas últimas semanas, diante da expectativa de uma contraofensiva de Kiev. Um passageiro provocou pânico a bordo de um Airbus A321, ou melhor, o Airbus A321 da empresa Asiana, ao abrir a porta de emergência 2 minutos antes do pouso na Coreia do Sul. Todos os passageiros usavam cintos de segurança e ninguém se feriu, mas 9 foram hospitalizados com problemas respiratórios. O passageiro foi preso. A 8ª rodada do Brasileirão começa amanhã. Essa edição do torneio está sendo a de menor participação do árbitro de vídeo desde que ele foi implantado por aqui. Neste mundo conectado, onde passamos boa parte do tempo das nossas vidas olhando para as telas, seria estranho se o futebol não seguisse a mesma tendência. Tá aí o VAR, com todo o aparato de tecnologia que auxilia e volta e meia pede a atenção dos árbitros no campo. Mas de uns tempos para cá, os hábitos estão mudando um pouco. Tem menos gente precisando das telas. Desde que o VAR foi implementado no Brasileirão em 2019, esse campeonato é disparado o que tem menos mudanças de decisões do juiz após a intervenção do árbitro de vídeo. O VAR pode sugerir, por exemplo, que o árbitro vá ao monitor para revisar um pênalti que ele não marcou. Analisar a participação na construção de um gol de um atleta que estava em posição irregular. Punir um jogador com cartão vermelho, entre outras situações. A média histórica é de 4,6 mudanças de decisões por rodada. Este ano, o número caiu pela metade. Agora são apenas 2,1 mudanças de decisões por rodada. E esse ano de 2023, os árbitros do campo, o famoso trio de arbitragem, ele está muito mais forte, ele está muito mais sólido, ele está muito mais independente da ferramenta VAR. Porque nas pré-temporadas a gente realizou muito treinamento com jogadores, simulação de jogos. Isso sim fortaleceu os árbitros do campo. Faltava também, por parte dos árbitros no campo de jogo, tomada de decisão. Muitas coisas estavam sendo transferidas para a cabine do VAR, o que fazia com que aumentava bastante o número de revisões e o VAR ficava muito exposto. E a rodada mais recente do Campeonato Brasileiro apresentou um acontecimento inédito. Foi a primeira vez em que nenhuma decisão dos juízes no campo foi alterada após intervenção do árbitro de vídeo. Os árbitros que estão na cabine, eles estão melhor adaptados em 2023, dentro de uma linha que a gente chama a linha de intervenção. Eu acredito que nós estamos encontrando esse equilíbrio entre a linha de intervenção do VAR e a boa prática dos árbitros no campo de jogo. Até o momento foram 15 mudanças de decisão em 7 rodadas, em 70 jogos, número inclusive que está abaixo do que a FIFA considera ideal. Ou seja, o número está muito bom, os árbitros estão decidindo no campo de jogo e precisam manter o critério nas atuações e o bom desempenho nos jogos. A Justiça Espanhola em Valência aceitou a denúncia da promotoria contra 3 pessoas por crime de ódio. A vítima foi o jogador brasileiro Vinícius Júnior.
Os 3 torcedores detidos na terça-feira devem prestar depoimento nos próximos dias. E o Vini Júnior também foi chamado para depor. Passados 5 dias desde os ataques que repercutiram negativamente no mundo todo, a Federação Espanhola de Futebol reduziu as penas aplicadas ao Valência. A interdição de parte do estádio caiu de 5 jogos para 3. E a multa, que era de aproximadamente R$ 241 mil, caiu para 144. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, pediu ao Supremo Tribunal Federal uma ordem para que o senador Magno Malta, do PL, preste depoimento sobre os comentários que fez a respeito dos ataques racistas ao Vini Júnior. No último domingo, torcedores espanhóis, você sabe, chamaram o brasileiro de macaco. 2 dias depois, no Congresso, o senador Magno Malta perguntou onde estavam os defensores da causa animal que não defendem o macaco. A vice-procuradora-geral Lindora Araújo afirmou que as declarações do senador Magno Malta são fatos graves que pedem apuração e que podem configurar crimes resultantes de preconceito ou discriminação contra a comunidade negra. A assessoria do senador Magno Malta disse que ele vai aguardar a notificação apropriada antes de se manifestar publicamente e que o senador já expressou o seu posicionamento nas redes sociais, explicando o mal-entendido e pedindo desculpas à comunidade negra. A seguir, o festival que celebra a música do continente africano. A família de um dos maiores colecionadores de arte do país transforma uma fazenda em museu. Já pensou em voltar a alisar seu cabelo? Por enquanto, não. Mas eu sei que com o novo Dove Texturas Reais, tenho a nutrição que preciso em todas as fases do meu cabelo. Para cabelos crespos, novo Dove Texturas Reais com 7 óleos nutritivos. Seu cronograma capilar precisa de um extra? Chegaram os novos boosters Texturas Reais de Dove. O extra que faltava para potencializar o seu cronograma. Com 7 óleos nutritivos, extra nutrição, extra reconstrução, extra hidratação. Para seu cabelo crespo e cacheado. Tudo o que conhecemos, tudo o que fazemos, tudo o que amamos está em risco. Juntos, podemos fazer a diferença. Pela sustentabilidade. Para mim, para você e pelo planeta. Panasonic.
Fala pessoal, tudo bem? Ó, nesse dia, tá pessoal? Nessa sexta-feira aí, dia 26, Alexandre Pato está de volta ao tricolor, tá? Atacante de 33 anos de idade, assinou contrato até 31 de dezembro de 2023, né? Com cláusulas aí de produtividade. Iniciará a sua terceira passagem pelo clube, né? O jogador se recupera de cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito e iniciará os treinos com o grupo quando estiver apto. Desde fevereiro ele optou pelas instalações, né, e profissionais dos Refix Plus para realizar a sua reabilitação. E aí galera, Pato ele sofreu a lesão em setembro de 2022 durante uma partida de Orlando City, tá, lá nos Estados Unidos, na MLS, e realiza atividade de transição com preparação de físico no CT da Barra Funda. É indiscutível a qualidade técnica do Alexandre Pato. Estamos felizes por contar novamente com esse importante jogador em nosso elenco. É uma satisfação muito grande ter o Pato de novo com a camisa de São Paulo. Neste processo de recuperação aqui no São Paulo, pudemos conviver bastante com ele. E não tenho dúvidas de que em breve estará à disposição da comissão técnica. É um jogador de qualidade que será muito útil ao elenco, afirmou as palavras aí do presidente Júlio Casares, tá? Aqui também o diretor disse: é uma alegria muito, muito grande. Convivemos com o Pato durante todo esse período de recuperação. A gente sabe da qualidade técnica dele e podemos presenciar o quanto o Pato tem sido importante no relacionamento com o elenco. E será dentro de campo. Não temos dúvidas disso. Por isso, todo nosso esforço para tê-lo conosco, temos certeza que ele dará resultado e alegria ao torcedor de São Paulo, né? E aí também, tá, pessoal? O jogador ele marcou 3.000 gols no tricolor do Morumbi em 2015. Ele marcou, pessoal, o gol de número 3.000 do tricolor do Morumbi, né, em 2015, na vitória aí sobre o Vasco da Gama, né, por 3-0, e foi o artilheiro também do time naquela temporada, com 26 gols. Esta era a maior marca de um atleta do clube desde 2012, né, quando o Luiz Fabiano aí anotou 31 gols, até ser superado por Caleri em 2022 por 27 gols. Mais tarde, em 2019, Pato retornou ao São Paulo, né, após passagem pelo Chelsea ali em 2016, Vila Real 2016-17, né, e Tianjin em 2017-19, defendeu o tricolor até agosto de 2020. Foram 35 jogos e 9 gols marcados. No total foram 136 partidas, 47 gols pelo clube. Nos últimos 2 anos, o atacante atuou no Orlando City, nos Estados Unidos. Né, então, fica essa novidade aí, pessoal. Vamos ver o que espera aí, né, pessoal, pela frente, né? Copa do Brasil, Libertadores. E como vai ser o desempenho dele dentro de São Paulo também, dentro de campo.